Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Pai amado Senhor Jeová, gratidão por mais um dia de vida repleto de vossa existência. Como é bom podermos aqui estar aprendendo mais sobre a vida espiritual, sobre tudo o que vem de Ti. Senhor Jeová Rei, rogamos a Ti que nos ajude a sermos o Teu instrumento, aonde quer que estejamos, levando a Tua palavra, levando o Evangelho do Cristo, nosso Senhor, a fim de levarmos o melhor aos nossos irmãos, como também alcançar a nossa evolução. Que saibamos transformar as pedras em nosso caminho em grandes ensinamentos que nos trazem o amadurecimento necessário. Pedimos a Ti, Senhor Jesus, nosso Príncipe da Paz, que esteja conosco durante o estudo, como também iluminando com suas luzes cintilosas a nossa irmã responsável a ministrar a palavra de hoje. Que assim seja. Boa noite, irmãos. A leitura do Evangelho dessa noite está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 ao 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda nossa tribulação, para que também possamos consolar
os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque, como as aflições de Cristo abundam em nós, assim também a nossa consolação abunda por meio de Cristo. Que assim seja. É interessante que ontem, quando eu pedi a Laura que gravasse o nosso hino de abertura, que fosse o hino de São Francisco de Assis, eu não tinha me atentado que ontem era o dia de São Francisco de Assis. E como até por esses dias vem conversando muito com a Dani, como os temas, né? E sim, Ana Clara também ressaltou isso, tanto no estudo do Livro dos Médios quanto no estudo de ontem, na palestra de ontem, como muitas coisas vêm se casando, né? Muitos assuntos vêm se complementando ultimamente, nesse período que a gente tem ficado em casa durante a quarentena, né? É nítido como nós estamos mais conectados. Não que antes não houvesse a conexão, mas eu acho que essa oportunidade de ficarmos mais em casa e estarmos mais introspectivos também tem auxiliado muito mais esse trabalho junto aos irmãos benfeitores. Né? E essa passagem que o nosso irmão Zezinho leu hoje, nosso irmão Josézinho, como ele é carinhosamente chamado por nosso mentor, falando sobre consolação. Né? E mais uma vez estamos aqui para o estudo do Livro dos Espíritos, que fala majoritariamente sobre a parte, digamos, um pouco mais científica da nossa doutrina, e que é, né, a terceira revelação, é o Consolador Prometido, mostrando sempre a misericórdia do nosso Pai Jeová para conosco, trazendo esse esclarecimento e que é, assim como foi colocado no versículo escolhido por Pezinho hoje, que é o nosso trabalho aqui, né, na Terra, passar a consolação, não só ser utilizada nas nossas vidas, né, mas também levar os nossos irmãos, ainda que aqueles que não creiam no projeto da reencarnação, mas com certeza todos nós que aqui habitamos, que estamos abertos ao amor, cremos na caridade, na importância da caridade para com o outro, e até mesmo em muitos momentos para conosco, né, de maneira mais particular. Bom, espero que todos os irmãos estejam em mãos aí o Livro dos Espíritos, que é o nosso estudo, né, de toda segunda-feira. Sabemos que temos orientação de sempre estarmos com os nossos livros do Pentateuco à mãos para os momentos de estudo. Nós vamos dar continuidade na parte segunda, no capítulo 1. Nós estamos falando dos espíritos, mas esmiuçadamente sobre as classes, né, de espíritos que existem e que Kardec teve o cuidado, né, de fazer essas divisões para que nós tivéssemos isso esclarecido de maneira mais didática, mais clara, até mesmo para a nossa compreensão. Nós vamos dar continuidade ao estudo da semana passada. A nossa irmã Ana Clara encerrou a questão 104, o item 104, na verdade, né, que não é uma questão, um tópico. E nós vamos dar prosseguimento com a questão 105. E vai ser muito interessante como os irmãos vão perceber que é muito ligado ao que foi estudado no estudo do Livro dos Médiuns de sexta-feira. Então, vamos lá. Na questão 105, nós vamos falar da sétima classe. Nós estamos ainda falando, tá, dos espíritos de terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. Nós vamos falar da sétima classe, que são os espíritos neutros. Nem bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Pendem tanto para um como para outro, e não ultrapassam a condição comum da humanidade, quer no que concerne ao moral, quer no que toca à inteligência. Apagam-se as coisas deste mundo
de cujas, grosseiras alegrias sentem saudades. E aqui eu vou até fazer um adendo com relação a essa questão, porque, como foi colocado aqui, né, espíritos neutros, eles não se propõem ao trabalho, né? Como ele colocou aqui inicialmente, nem bastante bons para fazerem um bem e nem bastante maus para fazerem um mal. É aquela teoria, eu sou bom, eu não faço mal a ninguém. Será que isso é realmente ser bom? Só o fato de não fazer mal? Então nós vamos recorrer aqui a um pequeno esclarecimento no livro Céu e Inferno, no capítulo 7, no item 6. Ele vai colocar aqui para gente, Kardec vai nos esclarecer sobre essa questão de não fazer o bem, né? E aqui no item 6º, né, do Código Penal da Vida Futura, ele nos coloca: não fazer o bem que se poderia fazer é, pois, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é uma fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer, não apenas por todo o mal que fez, mas por todo o bem que poderia fazer e não fez, durante a sua vida terrestre. Então, olha só como não fazer nada, né? Eu não fiz o mal, mas eu também não fiz o bem, ou seja, a apatia perante a oportunidade de trabalho também é um sinal de imperfeição, né? Nós somos todos chamados ao trabalho, a qualquer oportunidade que apareça, né, é um chamado ao trabalho, seja ela do nosso ponto de vista o menor possível, né? Isso é uma coisa que o mentor deixa muito claro para a gente no grupo, por exemplo, é que desde o trabalho que nós fazemos de limpar o chão do grupo até ir à tribuna, todos eles são valiosos. E nós tendemos a acreditar que o trabalho, o que mais importa é aquele grandioso, né? O que mais é visto. E não é isso. Todo o trabalho importa. Então, desde o momento que nós somos chamados a ajudar na limpeza, na manutenção, a fazer um trabalho de acolhimento, todo o trabalho é trabalho. Então, toda vez que nós temos oportunidade de fazer o bem e não fazemos, toda vez que nós poderíamos ter uma iniciativa de fazer o bem e não levamos à frente essa iniciativa, nós já estamos cometendo um erro, né? Então, a apatia também perante a caridade é um nítido sinal de imperfeição. Até separei aqui um pedaço. Perdão, deixa eu só liberar aqui. Eu separei aqui um pedaço também no livro Céu e Inferno. Depois, se os irmãos tiverem curiosidade, às vezes nós nos prendemos muito às literaturas dos romances, não aqui diminuindo a importância delas, né? Muito pelo contrário. Mas no final do livro O Céu e o Inferno, tem vários relatos de espíritos de vários níveis de evolução. E aqui eu peguei um relato logo no capítulo 3 da segunda parte, que é sobre espíritos em condição mediana. Vários espíritos dão o relato deles, eles são chamados em reunião mediúnica e dão um relato de como foi a vida deles durante a encarnação e como isso refletiu na erraticidade, né, no desencarne e no processo de erraticidade. Então, o irmão Joseph Bré, ele esclarece um determinado pedaço aqui do esclarecimento dele, de como foi a encarnação dele. Ele é questionado: como não o empregastes bem, o tempo, né, que ele esteve aqui encarnado? Sempre vivestes como um homem honesto. Então, né, o que está sendo questionado a ele aqui, né, se ele sempre viveu como um homem honesto, como que ele não empregou o tempo dele bem? E ele coloca: sim, do ponto de vista dos homens, ele empregou bem o tempo dele, porque ele foi honesto.
Mas há um abismo entre o homem honesto diante dos homens e o homem honesto diante de Deus. Entre vós é considerado como homem honesto quando ele respeita as leis de seu país, quando não faz mal ao seu próximo, tomando-lhes ostensivamente os seus bens. E eu vou pular aqui um pedaço e ele vai continuar assim. Que erro! Não basta ser honesto. Que erro! Que erro! Não basta para ser honesto diante de Deus não ter infringido as leis dos homens. É necessário, antes de tudo, não ter transgredido as leis divinas. Ora, uma das maiores leis, né, que nos é apresentada, das leis divinas, é amar ao próximo como a si mesmo. Né? E amar ao próximo como a si mesmo nada mais é do que a prática da caridade. Afinal de contas, o que a gente sempre espera é que o outro tenha para conosco, né, que seja feito conosco, o melhor possível. Então, se eu espero que seja feito comigo o melhor possível, é isso também que eu tenho que apresentar para o meu irmão, porque é isso que o meu irmão está esperando. Né? Então, toda vez que a gente se abstém de praticar o bem, né, nós entregamos ao comodismo, nós estamos sim, né, quebrando uma lei divina, que é da prática da caridade. Então, o espírito mediano, quando ele se apresenta nessa apatia de não fazer o mal, mas também não fazer o bem, ele segue errando. Por favor, irmãos, se vocês tiverem algum questionamento, fiquem, ou gostariam de acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade para colocar ali no nosso chat. Então, dando seguimento à questão 106. Que vai falar da sexta e última classe dentro dessa classe dos espíritos imperfeitos. É o áudio aqui do... É o áudio da gravação. Obrigada. Desculpa. Na sexta classe. Vai falar sobre espíritos batedores e perturbadores, que é o item que nós estamos estudando no livro dos médiuns. Estes espíritos, propriamente falando, não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Podem caber em todas as classes da terceira ordem. Então, né, eles não estão estritamente ligados, né, eles não ficam estritamente aqui nessa ordem da sexta classe. Eles podem permear por todas as outras que já foram ditas anteriormente. Manifestam geralmente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimentos de deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação do ar, etc. Afiguram-se mais do que outros presos à matéria. Parecem ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo. Quer atuem sobre o ar, a água ou o fogo, os corpos duros, quer nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não derivam de uma causa fortuita ou física, quando denota o caráter intencional e inteligente. Ou seja, não é uma coisa ao acaso, né? Porque acontecer. Acontece porque tem ali uma intenção de ser feito. Todos os espíritos podem produzir tais fenômenos, mas os de ordem elevada os deixam de ordinário, como atribuições dos subalternos, mais aptos para as coisas materiais do que para as coisas da inteligência. Quando julgam úteis as manifestações desse gênero, lançam mão desses últimos como seus auxiliares. Foi até uma explicação colocada pela nossa irmã Ana Clara no estudo do Livro dos Médiuns de sexta-feira, que os irmãos, né, de evolução superior fazem uso, né, lançam mão dessa característica, né, dos espíritos batedores para vários tipos de comunicação. E que, inclusive, foi feito o uso
para o fenômeno das mesas girantes, né? Fenômeno natural, tá, irmãos? Que eu falo. Foi colocado como fenômeno, né? Mas nós sabemos que é natural diante da lei divina. Foi utilizado pelos irmãos de alto escalão, eles lançaram mão desses irmãos para poder fazer manifestações físicas no início das pesquisas de Kardec, né? No início das manifestações espirituais que foram colocadas em livros, né? Porque nós sabemos que antes disso, desde a nossa criação aqui, já havia sinais de manifestações espirituais. Mas, para despertar essa curiosidade na época em que a doutrina espírita começou a ser... Doutrina espírita não, de que os espíritos começaram a ser estudados, né, com método, como foi feito por Kardec. Então, esses irmãos mais evoluídos utilizavam desses irmãos de evolução inferior para poder fazer manipulação da matéria, como é colocado para a gente no capítulo 4 do Livro dos Médiuns, da Teoria das Manifestações Físicas, né, que lá no item 8, que o espírito ele consegue produzir esse movimento do corpo sólido por combinar uma parte do fluido universal com o próprio fluido. E também o fluido que é emitido pelo médium. Então, ele sabe fazer, ele sabe lançar mão, né, de utilizar o próprio fluido dele, que ainda é muito materializado, se comparado a irmãos muito mais evoluídos, e sabe combinar esse fluido com o fluido do médium para poder fazer esse tipo de movimentação. Interessante até aqui fazer um adendo também, que durante o estudo do livro que a gente faz às terças-feiras, Transição Planetária, Transição Planetária, se eu não me engano, no capítulo 3, que eles estão relatando, que o irmão nos relata, como que foi para fazer a materialização de um espírito evoluído que veio de outra galáxia, né? E o que foi necessário fazer? Ele utilizava de um tubo para se materializar e ainda assim tinham dois espíritos que foram colocados como médiums até ali naquele momento. Porque através da doação do fluido delas, que era um pouco mais materializado, e da utilização daquele tubo, é que aquele irmão conseguiu se manifestar. Então vejam só. Aquele irmão conseguiu se manifestar, não, se materializar. Capítulo 2, obrigada, Cacá. Obrigada. Para nós vermos que até no mundo espiritual, ainda há essa necessidade, dependendo do meio em que o espírito está, de irmãos de uma elevação muito alta, para se materializarem, ter que fazer uso de suprimentos de irmãos que ainda têm um pouco mais de matéria, né, em seu fluido, para poder se manifestar para irmãos que são inferiores. E a mesma coisa se dá no caso, né, dos batedores, que vai ser uma questão assim estudada extensivamente nesse capítulo do livro dos médiuns. Nós teremos até outras questões mais à frente, né, falando sobre isso, e que vai deixar isso claro para a gente, essa utilidade que esses irmãos têm, para que possa haver essa manifestação, já que irmãos de uma evolução espiritual muito mais alta possam utilizar o trabalho deles, da materialidade desses irmãos, para poder fazer esse tipo de manifestação mais grosseira, digamos assim. Nós vamos agora para o item 107. Nós vamos falar da segunda ordem, que é a ordem dos bons espíritos. E nós vamos ver que, assim, já são espíritos que
tem predominância do desejo de servir, de fazer o bem. São os espíritos que já começam a despertar, né, ter desperto em si essa vontade da prática do bem. Então, item 107. Caracteres gerais. Predominância do espírito sobre a matéria. Ou seja, já começa a despertar aí mais a parte da espiritualidade nesses irmãos. Desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber às qualidades morais, não estando ainda completamente desmaterializados. Conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupem, os traços da existência corporal, assim na forma da linguagem como nos hábitos, entre as quais descobrem mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam os espíritos perfeitos. Então, nós já temos aqui colocados, né, que são irmãos que ainda têm preso em si, né, um pouco da matéria, mas que já tendem sempre para o fazer, que já tendem mais no desejo do bem. Compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une lhes é fonte de inefável ventura, que não tem a perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das mais paixões que constituem os tormentos dos espíritos imperfeitos. Então, aqui eles já são mais limpos, né, do que os imperfeitos, por já terem abandonado suas paixões. Esses desejos esses sentimentos que nós falamos de maneira tão extensiva aqui nos espíritos de terceira ordem. Vimos que ainda são sentimentos muito até incutidos em características nossas ainda, infelizmente. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição. Então, ainda são espíritos que são passíveis de reencarne para passar por provas ainda para que possa continuar no processo evolutivo. Como espíritos, ou seja, né, na erraticidade, suscitam bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal, protegem na vida os que lhes mostram dignos de proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem não é grato sofrê-la. Então, nós já vemos aqui que durante o processo da erraticidade, no desencarne, já são irmãos que começam a trabalhar nessa parte de irmãos protetores, como nós temos, por exemplo, na nossa casa. Não só na nossa casa espírita, né, no Meu Pais, como também nos nossos lares. Nós sabemos que nós temos os irmãos que são os guardiões, tanto do nosso templo, né, do Meu Pais, como das nossas casas. E que, por vezes, ainda são irmãos que estão no processo evolutivo, mas que já são irmãos que estão dispostos ao trabalho, que desejam o bem do próximo, que se predispõem nessa tarefa de nos proteger, de estar ao nosso lado, nos livrando por diversas vezes, né, de irmãos que venham a nos perseguir, porque nós sabemos, né, na nossa casa, já foi colocado em diversas reuniões mediúnicas que há irmãos que nos perseguem, tendo em vista o nosso histórico de outras encarnações, né, e que nós ainda temos débitos com eles, então há esses irmãos que ainda nos perseguem e que, por vezes, eles falam, né, que nós somos muito protegidos, que nós ficamos atrás da capa do mentor, que o mentor protege muita gente. Então, olha só, e aí o mentor faz uso também, né, do trabalho, faz uso, que eu digo, né, gente, não esse uso que a gente tem
falar quando a gente fala, tô fazendo uso de algo, né? Não é esse uso simples, né? Infeliz, né? Ele aproveita essa oportunidade que os irmãos querem do trabalho e oferece o trabalho para esses irmãos, para que possam estar ao nosso lado, nos protegendo e servindo ao Mestre Jesus. Quando encarnados, são bondosos e benevolentes com os seus semelhantes. Não os movem o orgulho nem o egoísmo ou a ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. Então, aqui, quando encarnados, nós já vemos que, de fato, como foi colocado inicialmente, eles já são livres dessas paixões que nos movem, né? Desse sentimento de orgulho e da necessidade que nós temos de sempre, né, sermos donos, de sempre sermos melhores, de não aceitar levar desaforo para casa e todas essas coisas que nós já conhecemos. Eles já são livres desse tipo de sentimento e já fazem o bem pelo bem. Que se nós buscarmos lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no Sede Perfeito, ele vai falar exatamente sobre isso. Né? O que é o homem de bem, né? Como nós temos no hino, né? O homem de bem é aquele que faz o bem pelo bem, que perdoa e estende a mão. Então nós já conhecemos o hino, né? E descreve bem. E é colocado também no capítulo 17 do Evangelho, segundo o Espiritismo, o que é o homem de bem. Então, o que nós podemos dizer, né, é que, ainda que materializados, né, mas eles já são propícios à prática do bem. É o sentimento preponderante para eles. A esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Em épocas de superstições e ignorância, eles han sido elevados à categoria de divindades benfazejas. Como nós temos em várias outras culturas, né, em outras religiões também, até ainda existem muitas entidades que são conhecidas pela prática do bem. E que nós sabemos que muitas dessas entidades, por mais que ainda estejam ligadas a algumas coisas materiais, né, não são totalmente desmaterializadas, mas ainda assim são predispostas à prática do bem e trabalham para isso, né? Protegem muitos irmãos e tem até grupos de trabalho junto com diversas entidades. E o fato de não serem, o fato, na verdade, de serem colocados como entidade de outras religiões, e que por vezes até são discriminados na nossa sociedade, não necessariamente quer dizer que são entidades ruins, espíritos ruins. Muito pelo contrário. Na nossa casa mesmo nós já tivemos a oportunidade de conhecer algumas entidades que fazem esse intercâmbio, né, de casas que não são tidas não são tidas com bons olhos pela sociedade por haver um preconceito com relação a essa religião, e esses espíritos, com a anuência do nosso mentor, levavam espíritos que estavam mais perdidos lá na nossa casa, lá na nossa reunião mediúnica, para poder receber tratamento. Então, mais uma vez, descortinando também os nossos olhos, abrindo nossos olhos, para tirarmos do nosso coração essas, que é um preconceito realmente, né, que nós temos com relação a outras religiões. Voltando novamente ao livro que nós estamos estudando na terça-feira, é colocado isso, né, que é um trabalho ecumênico, esses irmãos que se juntam no plano espiritual para poder prestar o trabalho de socorro aos irmãos que sofreram com a tsunami. É um trabalho ecumênico que não importa o tipo de religião e que, na verdade, nós podemos perceber que cada um com a sua nacionalidade, né, que trazia de outras encarnações. Exatamente, como a Elsa, né, colocou aqui, que o preconceito é do homem, não da espiritualidade.
E isso é colocado de forma muito, muito bonita no livro, né? Que cada, cada irmão ali, de cada religião e de cada nacionalidade, ele é utilizado no trabalho. E cada um tem sua importância ali no trabalho. Porque através de cada um a gente consegue ter uma representatividade para chegar a um irmão que é mais ligado àquele tipo de credo, ou que tem mais facilidade pela língua. Então, assim, cada religião tem a sua função aqui, né? Nós sabemos que, infelizmente, há muitos homens ainda, né? Homens que eu digo a raça humana, né? Independente de gênero, que fazem amar, usam de maneira errada, né, a palavra e o dom da palavra que foi cedido a essas pessoas. E acabam enveredando por caminhos não muito felizes, utilizando do credo do outro, da fé do outro. Né? Mas toda aquela religião que prega o bem, que prega o amor ao próximo, isso tem que ser, logicamente, respeitado e preservado. Não é a gente tirar um pouco essa coisa de a minha religião é a única coisa certa, né? A Ciné está citando aqui pra gente que o livro Tambores de Angola também demonstra esse processo aí de descortinar esse entendimento que nós temos com relação às outras religiões. É muito importante que a gente esteja de olhos abertos a esse tipo de coisa, né? Porque cada um ele está inserido em sua religião de acordo com o que ele está preparado naquela encarnação, naquele momento, para ouvir e para conhecer. Porque hoje nós temos aqui a oportunidade de estarmos estudando a doutrina dos espíritos, mas nós não sabemos se há uma, duas ou três encarnações atrás nós estávamos preparados. Horas até hoje nós não conseguimos ainda compreender, né? Compreender que eu digo entender e fazer tudo que o nosso mestre nos ensinou. Né? Então, quem somos nós para julgar também aqueles outros que estão nesse processo, sendo que por um viés diferente. Robson Pinheiro, o autor de Tambores de Angola. Não li assim, né? Vão saber, vou colocar na minha listinha. Então, continuando aqui, esses irmãos podem ser divididos, né, essa escala de espíritos podem ser divididos em 4 grupos principais. 108. Quinta classe, espíritos benévolos. A bondade é neles a qualidade dominante. Apraz-lhes prestar serviço aos homens e protegê-los. Limitados, porém, são os seus conhecimentos. Hão progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual. E até retornando aqui a dica que a Alciné nos deu aqui com relação ao livro, isso nós conseguimos ver muito nas religiões de matriz africana. Há sempre muitas entidades que prestam socorro, né, que são trabalhadoras e que você vê que tem um desenvolvimento moral de estar ali falando do bem, de, de propor aos médios que se coloquem ao trabalho, né? Mas por vezes não tem esse conhecimento científico mais vasto, como nós vemos em espíritos mais elevados. Novamente, o que não quer dizer que esses irmãos são ruins, nem nada disso. São irmãos bons, mas que ainda têm essa pendência de desenvolvimento do lado científico. Questão 109. Quarta classe. Espíritos sábios. Distinguem-se pela amplitude de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as de natureza científica, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da sua utilidade e jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Nós temos exemplos assim,
até de espíritos que já encarnaram, que trouxeram grandes desenvolvimentos científicos e que nem por isso eram homens ruins, né? Talvez a parte moral não fosse tão desenvolvida, como vamos colocar assim, talvez não fosse uma pessoa que nós costumamos dizer muito religiosa, da prática da religião em si, né? Mas eram muito tinha a sua parte científica muito desenvolvida e que utilizavam essa parte científica para o bem, né? Como é colocado aqui, nunca é para alimentar uma paixão, e sim pela própria utilidade da ciência, né? Como muitos irmãos que encarnaram e conseguiram desenvolver drogas medicinais, equipamentos que até hoje são utilizados, por exemplo, pessoas que desenvolveram telefone, energia elétrica. Até hoje nós podemos até fazer o uso errôneo disso, mas assim, elas foram desenvolvidas para o bem, né? Para a utilidade do nosso desenvolvimento aqui no planeta. Colocando sempre, né, que quem sempre deturpa a utilidade das coisas somos nós, né? O nosso Pai Jeová nos dá a possibilidade de ampliarmos os nossos conhecimentos e de ampliarmos o uso das coisas que são descobertas pela ciência para o bem. Só que nós acabamos deturpando, né, tirando isso daí do caminho correto, em busca de alimentar as nossas paixões, né, em busca da guerra do poder, enfim, do domínio do outro. Na questão 110, terceira classe. Espíritos de sabedoria. Então, só para esclarecer, os outros eram espíritos sábios, que eram os que tinham a parte científica mais elevada do que a moral, e esse agora é o espírito de sabedoria. As qualidades morais da ordem mais elevada são o que os caracteriza, sem possuírem ilimitados conhecimentos. São dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. Então, já são espíritos que conseguem fazer essa junção, tanto do desenvolvimento moral quanto do intelectual. 111. Segunda classe, espíritos superiores. Esses em si reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Então, aqui, a gente, além de ter a ciência e a sabedoria, eles conseguem, né, também fazer uso disso no trabalho. Né? E o que é bondade? Bondade é a prática do bem. Da linguagem que empregam se exala sempre a benevolência. É uma linguagem invariavelmente digna. E isso nós conseguimos perceber, digamos, não logicamente toda essa distinção que está sendo feita aqui da evolução espiritual, mas nós conseguimos perceber ao conversar com uma pessoa, pela própria forma que ela fala, já se ela não é uma pessoa que vale a pena muito, né? Ficarmos ali conversando pelo nível que ela conversa, pelo nível de conversa que ela leva, né? Eu não digo aqui de palavras difíceis, né? Nem nada disso, mas digo pelo tom, pelas palavras que ela utiliza, que são palavras mais calmas, né? Ou se são palavras que incitam, que nos incitam a outras coisas, né? Que desviam nossos caminhos. Né? Então, essa forma de distinção dos espíritos é sempre muito comum, né? E pela forma como o espírito fala, você já consegue perceber se ele tem ali uma evolução moral, né? Um pouco mais, tanto a evolução moral quanto científica, né? Um pouco mais acima da nossa, né? Acima do que nós temos de conhecimento ou abaixo. Até porque é uma prática muito comum nas manifestações, né, espirituais, principalmente na reunião mediúnica.
Eu sempre cito muito a reunião mediúnica, porque assim, a reunião mediúnica é um dos trabalhos que eu sou mais apaixonada, assim, porque a gente consegue ver de maneira muito prática como é a justiça divina. É uma escola. Ali você enxerga a justiça divina na prática. E você. Eu não sei, eu sou apaixonada no trabalho, porque assim, eu consigo. Para mim, a reunião mediúnica consegue realmente mudar a gente de maneira, de maneira ímpar. Né? Você vê ali o quanto, o quanto nós sofremos, né? Por alimentarmos paixões, pelo orgulho. Né? Então, eu cito sempre a reunião mediúnica, porque ali é a parte prática para nós aqui encarnados, né? Do contato com o mundo espiritual, de irmãos que ainda estão numa evolução, por vezes, muito semelhante a nós. Na maior parte das vezes, muito semelhante a nós. Então, nós conseguimos enxergar, né? Olha, gente, eu fiz isso, eu faço isso, eu conheço não sei quem que faz isso. E você conseguir ver que aquela prática ali pode te colocar ou colocar uma pessoa querida sua naquela situação no futuro, sabe? É um colocar um choque de realidade, né? Aquela coisa que puxa o pezinho da gente assim, volta aqui, tá vendo? A realidade é assim, né? Então nós temos aqui toda oportunidade de estudo, de trabalho e temos que sempre tentar fazer o bom uso dela, né? Para que não passemos de novo por esse tipo de situação que com certeza nós já passamos diversas vezes, como são as situações infelizes de muitos irmãos, né? Que vão em busca de socorro na reunião mediúnica. Mas enfim, retomando, me desculpem, da linguagem que empregam se exala sempre a benevolência. É uma linguagem invariavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Comunicam-se complacentemente com os que procuram de boa fé a verdade e cuja alma está bastante desprendida das ligações terrenas para compreendê-la. Afastam-se, porém, daqueles a quem só a curiosidade impele, o que, por influência da matéria, fogem à prática do bem. Esse tópico do 111 me lembrou muito o trabalho de espíritos, por exemplo, que que escreveram livros, né? A gente, como a Ana Clara falou ontem, do André Luiz, né? Me lembrou muito do André Luiz, que é um espírito que fez esse belo trabalho, né? De nos esclarecer como é a prática, né, da vida espiritual, como se dá a vida espiritual, e que realmente nos relatou até onde poderíamos saber, né, da vida no mundo espiritual. Então me lembrou muito tanto o André Luiz, como, novamente, o livro que nós estamos estudando na terça-feira. Por serem espíritos que já têm essa evolução de poderem nos relatar essas informações do mundo espiritual dentro do que nos é permitido, claro, mas que ainda tem a necessidade de reencarne para poder, né, passar por alguma expiação ou prova e subir na sua escala evolutiva. Né? Quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso, e então nos oferecem o tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Então, muitos irmãos também, neste grau de evolução, já estão tão evoluídos
que eles não têm necessidade do reencarne aqui na Terra, eles, podem até encarnar em outros planetas de natureza mais fluida do que a nossa, mas que quando encarnam aqui na Terra, eles vêm por missão. Né? E não para passar pelo mesmo tipo de provas e expiações que nós temos que passar aqui. Nós vamos dar, irmãos, se tiverem alguma dúvida ou comentário, fiquem à vontade para comentar aqui no chat. Nós temos mais 7 minutos, então eu vou entrar aqui no próximo tópico, que é a primeira ordem dos espíritos puros. Tópico 112, características gerais. Nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Então aqui já deixa claro, né, nessa característica geral que nós vamos ver, e que nós vamos ver que dentro dessa classe só existe uma única classe, que é a primeira classe, e ela é única. E aqui nos é colocado, né, que ele já não tem mais essa necessidade de passar por mais nenhuma reencarnação, já que eles já estão totalmente evoluídos. Né? No 113. Primeira classe, que é a classe única. Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojam de todas as impurezas da matéria. Ou seja, então eles já passaram por todos os graus evolutivos, nessa caminhada que nós estamos fazendo, eles já fizeram e já não possuem mais a brutalidade da matéria que nós possuímos aqui. Tendo alcançado a soma da perfeição de que é suscetível a criatura. Não tem mais que sofrer provas, nem expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. E aqui nós vamos ver também que o fato de eles não terem mais que passar por processo reencarnatório não quer dizer que eles não, como é colocado aqui, né, realizam a vida eterna no seio de Deus. Nós vamos ver que, diferente do que é colocado em algumas crenças religiosas, né, isso não quer dizer que você desencarne, né, que depois do desencarne ele vai ficar lá feliz, aproveitando a vida feliz dele, sem nada a fazer, né? Nós já sabemos que não é assim. Como Jesus nos ensinou, né? Não só ele, como o nosso Pai Jeová trabalha a todo momento, incessantemente. Gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Estar liberto, né, do materialismo proporciona a eles essa felicidade que não é abalada em nenhum momento, porque já tem a compreensão de que a felicidade real, né, está no mundo espiritual, na vida espiritual, que é a nossa vida verdadeira. Essa felicidade, porém, não é de ociosidade monótona a transcorrer em perpétua contemplação. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Voltando novamente ao nosso estudo de terça-feira, transição planetária, que nos coloca, né, nos informa, nos explica como esses irmãos de evolução alta seguem trabalhando para nos ajudar, né, para nos socorrer, administrando ali as equipes, né, e os trabalhos de socorro de irmãos encarnados. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, auxiliam-nos na obra de seu aperfeiçoamento e lhes designam as suas missões. Novamente, né, fazendo esse trabalho administrativo de organização de irmãos que têm uma condição mais inferior. Assistiu os homens nas suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os conservam distanciados da suprema felicidade,
constitui para eles ocupação gratíssima. São designados, às vezes, pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Que nós vemos até que são mais conhecidos aqui no nosso país, né? Até em decorrência da cultura forte do catolicismo que nós temos aqui, muitos anjos, muitos santos, e que na verdade são espíritos de uma evolução altíssima, né? O nosso querido mentor, por exemplo, que é colocado como santo, né? E nós sabemos que é, na verdade, um espírito de uma evolução que nós não temos nem palavras para colocar aqui o grau evolutivo dele. E como há muitos outros irmãos que foram mártires em nome do cristianismo, e em nome não só do cristianismo, mas também em nome de muitos irmãos, né, que trabalharam pelo bem e que foram martirizados e que acabaram sendo, exatamente, o nosso leão dourado de Deus, e que acabaram sendo conhecidos como santos ou como anjos. A pergunta aqui que foi colocada, então os anjos, arcanjos são espíritos puros, mensageiros e os ministros de Deus, não é? Sim, como nós vimos, como nós comentamos aqui há uns dias atrás, quando nós falamos sobre até os demônios, né? Os anjos são espíritos, na verdade, de uma evolução altíssima. Né? Não são criaturas que nasceram anjos, são espíritos evoluídos. Né? Eles não foram criados nessa condição. Todos nós somos criados em igual condição de ignorância. Porém, fadados à perfeição, né? Tá aí nós temos a possibilidade, né? Não só a possibilidade, né? Nós somos criados pelo nosso Pai Jeová para sermos perfeitos, né? Mas fomos todos criados puros e ignorantes para trabalharmos, evoluirmos e nos tornarmos perfeitos. Então, sim, os anjos, os arcanjos, os santos, eles são, e muitas entidades até de outras religiões que não são, às vezes, muito divulgadas entre nós aqui no nosso país, são, na verdade, espíritos que são evoluídos e trabalham para o nosso Pai Jeová em socorro a nós aqui ainda encarnados. Vou só terminar o parágrafo, porque já deu o nosso horário. Podem os homens pôr-se em comunicação com eles, mas extremamente presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Assim como nós sabemos, por vivência, né, podemos sim, por meio de um médium, nos colocarmos em comunicação com irmãos de alta evolução, desde que, lógico, não só esse médium seja preparado, né, para receber esse espírito, e também esse espírito o faz por vontade própria, e não porque a gente fica aqui chamando porque quer ter contato. Né? Nós sabemos que, por vezes, esses irmãos que nós clamamos muito e que acabamos tendo contato diversas vezes são irmãos inferiores, né? Já que se nós ficarmos chamando para sem fim, sem uma utilidade, né? Nós não vamos ser de forma alguma atendidos por irmãos de um grau de elevação desse tão superior. Até mesmo porque, além, né, deles terem esse grau evolutivo muito maior, eles estão trabalhando a todo momento, né? É como nós falamos vulgarmente, fulano fica me chamando toda hora, eu tenho mais o que fazer, né? Digamos que é exatamente isso, eles têm trabalho a atender. Quando o mentor ou um outro espírito de evolução muito alta entra em contato, nunca é só para jogar a conversa fora, né? Como o nosso mentor mesmo nos coloca, ele sempre vem para um coloque, sempre para uma conversa importante, para uma orientação importante, e que é feita por vontade dele.
E não porque nós queremos, né, falar com ele. Logicamente que dependendo do problema que nós temos e precisamos de uma orientação, como ele nos orienta, chamarmos por ele e, se for possível e se for necessário, né, ele se apresenta, ele vem até nós por meio da médium da casa para fazer comunicação. Mas não sendo assim, não tendo uma utilidade, logicamente que ele não virá. Bom, irmãos, eu espero que tenha sido esclarecedor para vocês. Peço desculpas se a imagem ficou ruim hoje. Eu realmente não estou em casa hoje, então a minha conexão não está muito boa e o local aqui ainda é um pouco mais escuro. Mas eu espero que tenha sido satisfatório. Por favor, se ficou ainda alguma dúvida, vocês podem colocar lá no nosso grupo. Colocarei agora o nosso hino de encerramento e a nossa oração. E assim como foi citado aqui, né, por vezes, façam uso, se possível, não só do livro que a gente estuda mais, né, que é o livro dos Espíritos, o Evangelho, mas tem um pouco mais de curiosidade de manusear também o livro dos Médiuns, que é um livro assim que traz muitos esclarecimentos. Atrás do livro dos Médiuns tem uma parte que são só de termos que nós utilizamos e que por vezes nós nem conhecemos, né? É como se fosse um dicionário. Vale muito a pena conhecer o livro do Céu e Inferno, que tem um relato um pouco mais científico no início, e que atrás, na segunda parte, ele tem vários relatos de vários espíritos em diferentes escalas evolutivas, que a gente pode ler e perceber o quanto ainda temos a caminhar, o quanto ainda cometemos algumas falhas, e conhecer também a realidade de espíritos já evoluídos, como foi a caminhada deles aqui para poder alcançar esse grau evolutivo. E os outros livros do Pentateuco também, logicamente, né? Gênesis. O livro que nós temos estudado na terça-feira, ele, assim, eu estou encantada com aquele livro, porque ele é de um primor, ele é de uma riqueza de detalhes que deixa a gente, assim, a gente consegue criar muitas pontes, né, muitas conexões com os estudos que nós temos feito e como eles têm se casado. Então, se tiverem a possibilidade, lógico, dentro do tempo de cada um, de lerem até o livro um pouco antes do estudo, vai ser muito interessante para todos nós. É muito enriquecedor dentro de tudo que nós temos estudado. Muito obrigada mais uma vez pela atenção de todos. Muito obrigada novamente ao nosso mentor. Não só pela oportunidade aqui do trabalho, mas pela oportunidade de estarmos aqui fazendo essa troca de conhecimento, né? E ao nosso Mestre Jesus. Muitíssimo obrigada. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Dependo de ti, preciso
Sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti. Sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. E assim, Mestre Divino e toda espiritualidade amiga, gratidão por mais um estudo. Gratidão pela companhia agradável de bálsamos salutares espargidos. Gratidão ao nosso mentor Paulo de Tarso por cuidar tão bem de nós, por nos trazer esse alimento diário através das leituras iluminativas. O Senhor é o nosso Pai amado, que ensina, educa, corrige e se alegra com nossas vitórias. Esteja sempre conosco, mentor, leão dourado de Deus. Senhor Jesus, que fiquemos em vossa companhia ao desprendimento do nosso espírito, a fim de trabalharmos em sua seara e de aprendermos a trabalhar nossas potencialidades em nosso dia a dia. Caminhe, ó iluminado de Deus, pelos nossos lares e movimente as energias de paz, respeito, companheirismo e de amor. Que suas luzes curativas e transformadoras envolvam nosso planeta, as esferas umbralinas e de luz. Te amamos, nosso mensageiro da paz, para sempre. Que assim seja.